História 1. A prisão abismal da mente. Em um cárcere escuro e insondável, um homem desperta sem memória de como chegou ali, envolto em uma escuridão tão completa que seus olhos falham em distinguir sequer a própria mão diante de seu rosto. A ausência total de luz e a quietude opressora criam uma sensação de isolamento absoluto, onde o tempo parece não existir e a própria noção de realidade começa a se esgarçar. A incerteza de sua localização, a falta de qualquer som familiar e a crescente sensação de estar perdido em um vazio infinito o lançam em um abismo de terror psicológico. A mente se torna sua própria prisão, povoada por dúvidas lancinantes e pela crescente ameaça da loucura. A princípio, ele tenta desesperadamente encontrar algum vestígio de sua prisão, tateando as paredes invisíveis, rastejando pelo chão desconhecido, buscando por alguma porta, alguma janela, algum sinal de esperança. No entanto, seus esforços encontram apenas a fria e lisa textura de pedra, um confinamento sem fim que parece se estender em todas as direções. A ausência de qualquer ponto de referência visual ou auditivo o desorienta completamente, fazendo com que perca a noção de espaço e tempo. A quietude opressora se torna um tormento, amplificando o som de sua própria respiração e os batimentos acelerados de seu coração aterrorizado. À medida que as horas se arrastam, a sanidade do homem começa a vacilar sob o peso do isolamento. Sua mente, privada de estímulos externos, volta-se para dentro, povoada por memórias fragmentadas e pesadelos vívidos que se misturam à realidade. Ele começa a questionar sua própria identidade, a duvidar da veracidade de suas lembranças, a temer que sua mente esteja se fragmentando sob a pressão do confinamento. A escuridão se torna um espelho de seu terror interior, refletindo a crescente angústia e a ameaça iminente da loucura. Em meio ao desespero crescente, uma nova tortura se manifesta. A percepção gradual de uma sutil alteração no ambiente. Uma brisa fria roça sua pele. Um odor metálico paira no ar. A textura do chão sob seus pés parece mudar inexplicavelmente. Essas pequenas variações no vazio sensorial intensificam seu terror, sugerindo uma presença invisível, uma vigilância constante em sua prisão abismal. A incerteza do que o cerca se torna mais aterradora do que a própria escuridão. A privação sensorial extrema começa a gerar alucinações vívidas e perturbadoras. Formas sombrias dançam diante de seus olhos. Vozes sussurram palavras incompreensíveis. Em seus ouvidos, sensações táteis fantasmagóricas percorrem seu corpo. A linha entre a realidade e a ilusão se torna indistinta e o homem luta desesperadamente para manter sua sanidade em meio ao caos sensorial provocado por sua própria mente atormentada. A prisão abismal da escuridão se torna um palco para os horrores que brotam de seu interior. Em um momento de lucidez fugaz, o homem percebe que sua verdadeira prisão não é apenas física, mas também mental. O medo e a incerteza o acorrentam mais firmemente do que qualquer parede ou corrente. A luta pela sobrevivência se torna uma batalha contra a própria mente, uma tentativa desesperada de manter a sanidade diante do terror do desconhecido. A esperança se torna um fio tênue, mas essencial, a única arma contra a escuridão que ameaça engoli-lo por completo. No final, exausto física e mentalmente, o homem se entrega à escuridão, permitindo que sua mente vagueie livremente no vazio. Paradoxalmente, nesse abandono da luta, ele encontra uma estranha forma de paz, uma aceitação sombria de sua prisão abismal. A escuridão, antes um terror, torna-se um manto de indiferença e a loucura uma fuga da agonia da incerteza. A verdadeira prisão, ele percebe em seus últimos momentos de sanidade, residia na luta contra o inevitável, na tentativa de encontrar sentido em um vazio insondável. História 2.
O pêndulo da agonia suspensa. Em uma cela úmida e fria, iluminada por uma luz espectral que mal dissipa as sombras, um homem se encontra amarrado a uma mesa de madeira, com o olhar fixo em um objeto sinistro que oscila lentamente sobre sua cabeça. Um pêndulo gigantesco, com uma lâmina afiada e crescente em sua extremidade, que desce inexoravelmente a cada balanço. A tortura não reside apenas na ameaça física iminente, mas na agonia psicológica da espera, na contagem regressiva para um fim cruel e inevitável. A mente se debate em busca de uma fuga impossível, enquanto o tempo se torna um inimigo mortal. A princípio, o homem tenta desesperadamente se libertar das cordas que o aprisionam, retorcendo seus membros, forçando suas articulações. Mas seus esforços são inúteis. As amarras são firmes e implacáveis, prendendo-o à mesa como um inseto em uma vitrine. Sua atenção volta-se então para o pêndulo, observando seu movimento lento e hipnótico. A cada balanço, a lâmina afiada se aproximando cada vez mais de seu corpo indefeso. A altura da lâmina sobre seu peito diminui a cada instante, transformando a espera em uma tortura psicológica insuportável. A agonia da incerteza se mistura ao terror da inevitabilidade. O homem não sabe quanto tempo levará para que o pêndulo complete sua descida fatal. Mas a lentidão de seu movimento apenas prolonga sua tortura, permitindo que sua mente imagine os detalhes horríveis de sua morte iminente. A cada balanço, ele sente o ar frio da lâmina roçar sua pele, um prenúncio gelado do corte profundo que em breve o dilacerará. O tempo se torna um fardo insuportável, cada segundo se arrastando como uma eternidade de sofrimento. Em um esforço desesperado para escapar de seu destino, o homem começa a observar atentamente o mecanismo do pêndulo, buscando alguma falha, alguma maneira de interromper sua descida mortal. Ele nota que as cordas que sustentam a lâmina parecem estar roçando em uma das vigas do teto a cada balanço. Uma faísca de esperança tênue acende em sua mente atormentada. Talvez, com um movimento preciso, ele possa romper as cordas e escapar da lâmina afiada. Reunindo todas as suas forças, o homem começa a balançar seu corpo na mesa, tentando criar um atrito suficiente para desgastar as cordas do pêndulo contra a viga. O esforço é excruciante. Cada movimento das cordas sobre seu corpo amarrado causa dor intensa, mas a visão da lâmina se aproximando inexoravelmente o impulsiona a continuar. O tempo se torna um aliado incerto, cada balanço do pêndulo aproximando-o da morte ou da libertação. Finalmente, após uma agonia que pareceu durar uma eternidade, as cordas do pêndulo cedem, rompendo-se com um estalo seco. A lâmina afiada cai inofensivamente ao seu lado, a ameaça imediata dissipada. O homem, exausto e ferido, mas vivo, sente uma onda de alívio percorrer seu corpo. No entanto, ele sabe que sua provação ainda não acabou, que seus algozes certamente prepararão outras torturas para sua mente e seu corpo. A libertação do pêndulo é apenas um breve respiro em meio ao terror contínuo. No final, a experiência com o pêndulo deixa cicatrizes profundas em sua mente. A agonia da espera, o terror da inevitabilidade e a luta desesperada pela sobrevivência o transformam para sempre. Ele aprende a valorizar cada instante de vida, a encontrar força em meio ao desespero e a resistir à tortura psicológica com uma determinação renovada. A memória do pêndulo suspenso sobre sua cabeça se torna um lembrete constante da fragilidade da existência e da capacidade humana de enfrentar o terror mais extremo. História 3. O poço insidioso da escuridão profunda. Em uma cela circular, com paredes lisas e frias que parecem convergir para um centro invisível, um homem se move hesitante na escuridão quase absoluta.
A única fonte de luz é um raio, tênue que mal revela a extensão de sua prisão, mas que ilumina um horror ainda maior, um poço negro e circular aberto no centro da cela, suas profundezas insondáveis sugerindo uma queda fatal. A tortura reside na constante ameaça de um passo em falso, na certeza de que a morte espreita sob seus pés, oculta pela escuridão traiçoeira. A mente se torna um labirinto de ansiedade, cada movimento carregado de um terror paralisante. A princípio, o homem tenta manter-se o mais distante possível do centro da cela, movendo-se ao longo das paredes circulares, tateando a superfície fria e lisa em busca de alguma saliência, alguma saída. No entanto, a ausência de qualquer ponto de referência visual na escuridão o desorienta completamente, fazendo com que perca a noção de sua localização exata em relação ao poço mortal. Cada passo se torna uma provação, cada movimento um risco calculado. O medo de cair no abismo negro o paralisa, transformando sua prisão em um palco de terror constante. A incerteza da profundidade do poço e do que pode aguardá-lo em suas profundezas alimenta sua angústia. Ele imagina quedas intermináveis, encontros com criaturas abissais, um fim lento e doloroso nas trevas. A escuridão da cela se torna um espelho de seu terror interior, amplificando seus medos mais primordiais e transformando sua prisão em um abismo psicológico. A mente se debate em busca de uma estratégia de sobrevivência em um ambiente onde a morte espreita a cada instante. Em um momento de desespero, o homem decide arriscar-se a explorar o centro da cela, na esperança de encontrar alguma pista sobre sua prisão ou alguma maneira de escapar. Com cautela extrema, ele se move em direção ao poço negro, estendendo os braços à frente, tateando o vazio. A sensação de ar frio e úmido emanando das profundezas do poço intensifica seu terror, confirmando a presença de um abismo insondável sob seus pés. Ao se aproximar da borda do poço, o homem se ajoelha e tenta sondar suas profundezas, arremessando pequenos objetos que encontra no chão. O silêncio que se segue à queda dos objetos é aterrador, sugerindo uma profundidade infinita. A certeza de que qualquer passo em falso o levará a uma morte certa o paralisa de terror. O poço negro se torna um símbolo de sua desesperança, um abismo que ameaça engoli-lo por completo. Em um ato de pura sobrevivência, o homem começa a desenvolver uma estratégia para evitar o poço mortal. Ele passa a se mover rastejando ao longo das paredes da cela, mantendo sempre um contato físico com a superfície fria e lisa. A lentidão de seu movimento e a constante vigilância exaurem suas forças, mas a certeza de que essa é sua única chance de sobrevivência o impulsiona a continuar. A escuridão da cela se torna seu inimigo, mas também sua aliada, ocultando o perigo, mas também oferecendo a possibilidade de movimento furtivo. No final, a experiência na cela com o Poço Negro deixa uma marca indelével em sua mente. O terror da queda iminente, a angústia da incerteza e a luta constante pela sobrevivência o ensinam a valorizar cada passo seguro, cada momento de luz, cada centímetro de distância da morte. A memória do poço insidioso se torna um lembrete constante da fragilidade da vida e da importância da cautela diante do desconhecido. História 4. O calor sufocante da fornalha invisível. Em uma cela opressora, onde as paredes parecem se aproximar, a cada instante, um homem é atormentado por um calor crescente e inexplicável que emana de uma fonte invisível. A ausência de chamas visíveis ou de qualquer mecanismo aparente intensifica o terror, sugerindo uma tortura sobrenatural ou um confinamento em um forno infernal. A mente se debate em busca de alívio, em meio a uma agonia crescente que ameaça consumi-lo por completo. A princípio,
o homem tenta encontrar alguma ventilação, alguma fresta nas paredes que possa trazer um sopro de ar fresco. No entanto, a cela parece hermeticamente fechada, sem qualquer abertura visível. O calor aumenta gradualmente, tornando o ar cada vez mais denso e irrespirável. A ausência de uma fonte física para o calor intensifica seu terror, sugerindo uma força invisível e implacável que o está torturando. A agonia do calor se torna insuportável. Sua pele queima, seus pulmões lutam por ar, a desidratação o enfraquece rapidamente. A mente se torna turva sob o peso do sofrimento físico, mas a busca por uma explicação para a tortura invisível persiste. Ele questiona se está em um sonho, se sua mente está pregando-lhe uma peça, mas a intensidade do calor é inegável. Em um esforço desesperado para sobreviver, o homem tenta se proteger do calor, cobrindo o corpo com as roupas esfarrapadas que veste, buscando abrigo nos cantos da cela, na vã esperança de encontrar uma área mais fresca. No entanto, o calor parece emanar de todas as direções, penetrando em suas roupas, aquecendo as paredes, tornando cada centímetro da cela um forno incandescente. A ausência de uma fonte visível para o calor intensifica o terror psicológico. O homem começa a imaginar forças sobrenaturais o torturando, demônios invisíveis atiçando um fogo infernal ao seu redor. A linha entre a realidade e a alucinação se esgarça sob o peso do sofrimento extremo. A cela opressora se torna um palco para seus pesadelos mais sombrios. Em um momento de lucidez fugaz, o homem percebe que a verdadeira tortura não é apenas física, mas também mental. A impotência diante de uma ameaça invisível e a ausência de qualquer esperança de fuga o levam à beira do desespero. A luta pela sobrevivência se torna uma batalha contra a própria mente, uma tentativa de manter a sanidade diante de uma tortura inexplicável. No final, exausto e à beira da morte por insolação, o homem se entrega ao calor, permitindo que a agonia o consuma por completo. Paradoxalmente, nesse abandono da luta, ele encontra uma estranha forma de resignação, uma aceitação sombria de seu destino. O calor, antes um terror, torna-se um abraço sufocante e a morte, uma libertação da tortura invisível. A verdadeira agonia, ele percebe em seus últimos momentos de consciência, residia na luta contra o inevitável, na tentativa de encontrar lógica em um sofrimento inexplicável. História 5. O teto descendente da claustrofobia esmagadora. Em uma cela com um teto incrivelmente baixo, que parece descer lentamente a cada instante, um homem é atormentado pela crescente sensação de claustrofobia e pela certeza de ser esmagado até a morte. A lentidão da descida intensifica o terror psicológico, permitindo que sua mente imagine os detalhes horríveis de sua morte iminente. A luta pela sobrevivência se torna uma corrida desesperada contra um teto implacável que se aproxima inexoravelmente. A princípio, o homem tenta encontrar alguma maneira de impedir a descida do teto, procurando por algum mecanismo, alguma alavanca, alguma engrenagem que possa deter o movimento sinistro. No entanto, a estrutura da cela parece sólida e impenetrável, sem qualquer ponto de apoio ou possibilidade de intervenção. A lentidão da descida apenas prolonga sua tortura, transformando a espera em uma agonia psicológica insuportável. A claustrofobia se intensifica a cada centímetro que o teto se aproxima. O ar se torna mais denso e irrespirável. A sensação de confinamento se torna esmagadora. A mente se debate em busca de uma fuga impossível, enquanto o espaço vital diminui a cada instante, aprisionando-o em um caixão de pedra que se fecha lentamente. Em um esforço desesperado para ganhar tempo, o homem se encolhe no chão, tentando ocupar o menor espaço possível, na vã esperança de adiar o inevitável. No entanto,
A descida do teto continua implacável, reduzindo seu espaço de manobra a quase nada. A certeza de ser esmagado vivo o paralisa de terror, mas o instinto de sobrevivência o impulsiona a buscar uma solução desesperada. Em um momento de lucidez aterradora, o homem percebe que a única maneira de escapar da morte imediata é encontrar uma abertura no chão, um ponto mais baixo na cela que possa oferecer alguns centímetros extras de espaço vital. Com cautela extrema, ele começa a tatear o chão, buscando por alguma fenda, alguma irregularidade, alguma esperança em meio ao desespero. Finalmente, seus dedos encontram uma pequena depressão no chão, uma área ligeiramente mais baixa que o restante da cela. Com um esforço desesperado, ele se arrasta para dentro dessa pequena reentrância, ganhando alguns preciosos centímetros de espaço enquanto o teto continua sua descida mortal. A claustrofobia atinge níveis insuportáveis, mas a perspectiva de sobreviver, mesmo que por pouco tempo, o mantém lutando. No final, a experiência na cela com o teto descendente deixa uma marca indelével em sua mente. O terror da claustrofobia extrema, a agonia da espera e a luta desesperada por cada centímetro de espaço vital o ensinam a valorizar a liberdade de movimento, a temer o confinamento e a lutar por cada instante de vida com uma intensidade renovada. A memória do teto, se aproximando inexoravelmente, se torna um lembrete constante da fragilidade da existência e da importância da esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. História 6. Os ratos famintos da degradação lenta. Em uma cela, imunda e fétida, infestada por uma horda incessante de ratos famintos, um homem é atormentado pela lenta e gradual degradação de seu corpo e de sua sanidade. As criaturas vorazes roem suas roupas, mordiscam sua pele, espreitam seus momentos de fraqueza, transformando sua prisão em um pesadelo vivo de constante repulsa e terror físico. A luta pela sobrevivência se torna uma batalha repugnante contra uma ameaça incessante que o consome lentamente. A princípio, o homem tenta afastar os ratos, chutando-os, gritando, agitando os braços na vã esperança de assustá-los. No entanto, a horda faminta é implacável, voltando em números ainda maiores, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão, seus dentes afiados ávidos por carne. A repulsa inicial logo se transforma em terror físico à medida que as mordidas se tornam mais frequentes e dolorosas. A constante presença dos ratos e a sensação de seus corpos nojentos rastejando sobre ele se tornam uma tortura psicológica insuportável. A higiene básica é impossível. A sujeira e o fedor da cela se intensificam, contribuindo para a lenta degradação de sua saúde física e mental. A mente se debate em busca de um refúgio em meio à repulsa constante, mas a presença incessante dos roedores famintos o mantém em um estado de terror vigilante. Em um esforço desesperado para escapar da tortura dos ratos, o homem tenta encontrar um lugar seguro na cela, algum ponto mais alto, algum canto inacessível às criaturas vorazes. No entanto, a cela é pequena e desolada, sem qualquer elevação ou abrigo confiável. Os ratos o seguem implacavelmente, subindo em suas pernas, roendo suas mãos, enquanto ele tenta se defender. A lentidão da tortura infligida pelos ratos intensifica o terror psicológico. O homem sabe que não morrerá rapidamente, mas será consumido lentamente, mordiscado pedaço por pedaço, até que não reste nada. A degradação de seu corpo se torna um espelho da degradação de sua sanidade, à medida que o desespero e a repulsa o levam à beira da loucura. Em um momento de lucidez sombria, o homem percebe que a única maneira de escapar da tortura incessante dos ratos é encontrar uma forma de usá-los contra seus algozes. Uma ideia desesperada surge em sua mente.
Um plano arriscado e repugnante, mas talvez sua única chance de sobrevivência. No final, a experiência na cela com os ratos famintos deixa cicatrizes profundas em sua mente e em seu corpo. A luta repugnante pela sobrevivência, a constante sensação de degradação e o terror de ser consumido vivo o ensinam a valorizar a higiene, a temer a infestação e a lutar por cada instante de sanidade com uma determinação visceral. A memória dos ratos vorazes se torna um lembrete constante da brutalidade da tortura e da capacidade humana de encontrar soluções desesperadas em meio ao horror. História 7. A luz da esperança na escuridão final. Em um cárcere que parece ter engolido toda a luz e toda a esperança, um homem, à beira da exaustão física e mental, após suportar inúmeras torturas, vislumbra um tênue raio de luz na escuridão opressora. Essa pequena centelha, aparentemente insignificante, reacende em sua alma a chama da resistência e a crença de que a libertação, por mais improvável que pareça, ainda é possível. A mente, antes dominada pelo desespero, agarra-se a essa frágil esperança como um náufrago a um pedaço de madeira em meio ao oceano tempestuoso. A princípio, o homem questiona a veracidade da luz, temendo que seja apenas uma alucinação, mais cruel de sua mente exaurida. No entanto, a persistência do raio tênue, sua localização constante em um ponto distante da escuridão, o convence gradualmente de sua realidade. Essa pequena fonte de luz se torna um farol em sua noite escura, um lembrete de que o mundo exterior ainda existe, de que a liberdade não é apenas uma lembrança distante. A presença da luz, por mais fraca que seja, infunde no homem uma nova energia, uma determinação renovada para lutar contra seus algozes. Ele volta a examinar sua cela com atenção redobrada, buscando por alguma fresta, alguma passagem, alguma maneira de alcançar a fonte da luz. A escuridão, antes um símbolo de desespero, torna-se agora um obstáculo a ser superado em sua busca pela liberdade. À medida que os dias se arrastam, o homem concentra toda a sua força física e mental em direção à luz. Ele se move em sua direção, tateando as paredes, rastejando pelo chão, guiado por aquela pequena centelha de esperança. A jornada é árdua e extenuante, mas a visão da luz, mesmo distante, o mantém em movimento, alimentando sua resistência. Em um momento crucial, o homem percebe que a luz emana de uma pequena abertura no alto da cela, uma fresta estreita que ele não havia notado antes. A esperança se intensifica, transformando-se em uma determinação quase frenética. Ele começa a procurar por alguma maneira de alcançar a abertura, empilhando pedras soltas, tentando escalar as paredes lisas, impulsionado pela visão da liberdade que a luz representa. A luta para alcançar a luz é uma batalha final contra a exaustão e o desespero. Seu corpo está fraco, sua mente atormentada, mas a proximidade da liberdade o enche de uma adrenalina inesperada. Ele se agarra às imperfeições da parede, escala com dificuldade, movido pela força da esperança que a luz irradia. No final, após um esforço sobre-humano, o homem alcança a abertura e vislumbra o mundo exterior. O céu azul, a luz do sol, a promessa da liberdade. A escuridão da cela é substituída pelo brilho ofuscante da esperança, e o terror do confinamento dá lugar à alegria da libertação. A pequena luz na escuridão final se torna um símbolo poderoso da resiliência do espírito humano e da importância de nunca perder a esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Chegamos ao fim de nossa jornada claustrofóbica pelas masmorras da mente, inspirados na visceral angústia de Edgar Allan Poe.
7 histórias que exploraram os confins do desespero e a tortura da incerteza. Esperamos que esses rastros do medo tenham ecoado em suas almas, deixando uma marca indelével sobre a fragilidade da sanidade e a força da esperança diante do terror. Se a atmosfera opressora dessas narrativas prendeu sua atenção nas profundezas da escuridão, não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo para iluminar nosso caminho e nos incentivar a trazer ainda mais contos sombrios para o canal Rastros do Medo. E se vocês são novos por aqui e apreciam uma boa dose de terror psicológico e narrativas que exploram os limites da resistência humana, inscrevam-se para não perder nenhuma de nossas futuras incursões nos abismos da mente. E antes de se despedirem da escuridão, permitam-se mais um vislumbre de esperança. Um novo vídeo intrigante espera por vocês, surgindo agora mesmo em sua tela. Cliquem e continuem desvendando os rastros do medo, mesmo nos cárceres mais sombrios da imaginação.